Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 43 e 44 do curso de Física 2 e o assunto desta aula será Magnetismo 3. Bom, na aula anterior a gente deu, nas duas aulas anteriores de magnetismo, a primeira foi falar o que era o magnetismo, como surgiu o magnetismo, é sempre quando tem uma carga em movimento. E na aula anterior, portanto, do magnetismo 2, eu falei quando uma carga entra em um campo elétrico, ou melhor, um campo magnético uniforme. Então a gente viu com a mesma característica de estudo. Na elétrica a gente estudou a força, a gente estudou o campo elétrico, depois a gente estudou a força elétrica. Aqui é a mesma coisa, eu falei do campo magnético e agora estamos estudando as forças magnéticas, quais são os tipos, ou melhor, quais são as formas de apresentar uma força magnética. Bom, na aula anterior eu falei que quando tinha um campo, digamos que o campo está penetrando esta parede, portanto o campo está penetrando esta parede, assim, quando entra uma carga, pode dizer, na segunda aula eu falei de uma carga positiva, mas vamos falar da carga negativa. Se a carga negativa entrar nesse campo, digamos que uma carga negativa entre nesse campo, mas ela entre com uma velocidade perpendicular, portanto o campo está entrando, nesta lousa, ela está com a velocidade para cima. Eu falei que quando é uma carga positiva você dá um tapa para frente, e quando é uma carga negativa você dá um tapa com o dorso da sua mão. Portanto, vai sofrer uma força magnética formando 90 graus com a velocidade e formando 90 graus também com o campo. Portanto, vai ser uma força assim, né? Aqui está a velocidade, aqui vai ser a força e vai estar o campo perpendicularmente. Então essa carga vai acabar tendo um movimento em torno de um eixo, portanto vai ter um movimento circular. Aqui ela estaria com a velocidade apontada para cá, não se esqueça que a velocidade tem direção e sentido porque é vetorial, e a força magnética estaria apontando para o centro. Bom, a gente calculou que a força magnética ela é igual a carga multiplicado pelo campo multiplicado pela velocidade que ela entra. A gente tem todas aquelas relações, portanto, se a força magnética que está mudando a direção e o sentido da velocidade, portanto, é a força magnética que é resultante. E a resultante centrípeta, portanto, mv ao quadrado dividido pelo r, que é a força resultante. Portanto, fica que a carga multiplicado o campo multiplicado pela velocidade é igual a massa da carga multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A gente tem que o raio vai ser, você corta a velocidade com a velocidade, a gente tem que o raio vai ser a massa multiplicado pela velocidade dividido pela carga multiplicado pelo campo. A gente teve essa primeira relação. A segunda relação foi a partir da velocidade linear angular. A gente sabe que a velocidade angular é aquela que tem 2πr dividido pelo período. E a velocidade angular é 2π radianos dividido pelo período. Portanto, a velocidade linear é exatamente igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. A gente pode colocar aqui, a gente tem, portanto, que a velocidade linear vai ser 2π sobre o período multiplicado pelo raio. Então a gente substitui aqui, a gente tem que o raio é igual a massa multiplicado por 2πr dividido pela carga multiplicado pelo campo multiplicado pelo período. A gente corta esse R com esse R, a gente tem que o período de rotação da carga dentro de um campo magnético vai ser exatamente igual a massa multiplicado por 2π dividido pela carga multiplicado pelo campo, ok? A gente tem esta relação. Isto foi das aulas anteriores. Só uma revisão. Então a gente tem que o período é a massa multiplicado por 2π dividido pela carga multiplicado pelo campo. Então a gente tem essas duas relações na aula anterior.
Bom, eu falei também que quando uma carga penetra perpendicularmente ao campo, você tem, ó, primeira opção, você tem que quando a carga tem a mesma direção, a carga tem a mesma direção do campo, mesma direção em sentido, então está de forma paralela com o campo, você tem que a força magnética vai ser igual a zero. Se a carga está perpendicular ao campo, formando 90 graus, aqui seria o campo e aqui seria a velocidade. Então o campo está entrando, a velocidade está para cima, seria uma tapa para frente, portanto a força magnética estaria entrando na lousa, então você tem que a força magnética vai ser igual a carga multiplicado pelo campo multiplicado pela velocidade. Seria o produto vetorial do campo velocidade, mas a gente não estuda o campo vetorial no ensino médio. Então é a carga multiplicada pelo campo multiplicado pela velocidade. E a gente falou que se a velocidade entrar obliquamente, aí a gente fala que você vai ter um ângulo, você vai decompor a velocidade em Vx, em Vy, e você vai ter justamente um movimento helicoidal, porque ele vai ter velocidade horizontal e vai estar sofrendo uma força entrando na tela. Portanto, ele vai fazer este movimento aqui, ó, esse movimento aqui, ó, sendo que ir para frente, aí a gente fez aquela relação da distância. Bom, da distância de 2 pontos, qual seria a distância? Aí eu falei, após isso, eu falei quando tem um fio com uma corrente, um fio infinito. Quando tem uma corrente, se a corrente está para cá, o campo aqui é entrando e o campo aqui é saindo. Então aqui tá as linhas de campo, tá? Uma linha entrando aqui, fazendo isso, esse movimento aqui, ó. E isso é proporcional ao raio. Então, o campo de um fio que tem uma corrente, por quê? Porque quando tem uma corrente tem carga em movimento, portanto vai gerar um campo magnético. Portanto, o campo magnético vai ser igual a uma constante multiplicado pela corrente dividido pelo raio, pelo comprimento dessa circunferência, que é 2π raio, ok? Então teve essa primeira relação. E no solenoide, de uma espira, a mesma coisa. Na espira, quando uma espira tem uma corrente, a gente tem que a corrente está para cá, portanto o campo está entrando para cá. E quando a corrente está aqui, portanto a corrente está para cá, o campo também está entrando para cá. Isso vai ser proporcional ao tamanho do diâmetro. Quanto menor o diâmetro, maior vai ser o campo dentro da espira. Portanto, o campo dentro de uma espira vai ser igual a uma constante multiplicado pela corrente, ok? Multiplicado pela quantidade de espiras, uma em cima da outra, dividido pelo diâmetro, que o diâmetro é 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Portanto, quanto maior o raio, menor vai ser o campo magnético dentro da espira. E eu falei do sonoide. O sonoide, senoide é aquele que tem um campo dentro, né? Então tem aqui um sonoide e dentro tem um ferro magnético para ter um campo magnético dentro. Então se a corrente está vindo para cá, ó, então ela está passando por cima indo por trás, 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 a gente tem que a corrente está fazendo isso. Então se a corrente está fazendo isso, está entrando o campo por dentro do sonoide, portanto o campo magnético está para cá, ó. Então a gente tem que o campo magnético é igual, aqui tem um comprimento do sonoide, é igual, o campo portanto é igual a uma constante multiplicado pela corrente, multiplicado pela quantidade de espiras, dividido pelo tamanho da espira. Quanto maior a espira, menor será o campo. Então a gente tem que o campo magnético dentro do sonoide vai ser exatamente igual a isso aqui, ó, a quantidade de espira dividido pelo L é a densidade de espira, portanto fica igual a uma constante multiplicado pela corrente multiplicado pela densidade de espiras. Então a gente tem essas 3 formas de encontrar um campo magnético. Em um fio infinito com a corrente elétrica, dentro de um sonoide, não se esqueça que aqui está saindo, portanto fora está
Aqui está entrando, portanto fora está saindo, ó. Aqui, ó, está entrando o campo magnético e fora está saindo. A gente calcula como o campo magnético vai ser uma constante, a constante de permeabilidade do campo magnético, multiplicado pela corrente, multiplicado pela quantidade de espira, dividido por 2 vezes o raio, que seria justamente o diâmetro desse soleноide. Dessa espira. E no soleноide, que são várias espiras, o campo magnético é igual a uma constante multiplicado pela corrente, multiplicado pela quantidade de espiras, dividido pelo comprimento. Portanto, a quantidade de espira dividida pelo comprimento é a densidade de espiras. Quanto maior for a densidade, portanto, quanto mais espiras estiverem juntas por metro quadrado, maior vai ser o campo. Bom, isso foi tudo da aula anterior. Eu falei também do campo, na primeira aula do campo magnético terrestre e daquela inversão que tem. Nesta aula a gente vai falar, a gente vai falar agora de tudo isso. Eu estava falando de cargas que estavam entrando dentro de um campo magnético uniforme, ok? O campo magnético era uniforme, ele não variava. Por quê? Porque era uma grande ferradura, e essa ferradura gerava um campo magnético uniforme. Agora a gente vai falar do campo magnético variado. O que é o campo magnético variado? Que quando você distancia de onde está gerando o campo magnético, você acaba diminuindo a força magnética. Quando você vai se distanciando, você vai diminuindo o campo, portanto você vai diminuindo a força, porque a força é diretamente proporcional justamente ao campo magnético. Portanto, quando você diminui o campo magnético, você diminui também a força magnética. Então, eu vou falar do fio, isso aqui é importante. Uma força magnética, força magnética em um fio, dentro do campo magnético. Então é um fio, vamos fazer um fio aqui, Tem um fio de metálico, que tem a ligação ao mar de elétrons, portanto tem elétrons em movimentos quando gera uma DDP. E este fio está dentro de um campo magnético uniforme, ok? Então vamos falar que o campo magnético está aqui, então o fio está dentro de um campo magnético, ok? Bom, se esse fio está dentro de um campo magnético, você concorda que se ele tiver uma corrente, se você aplicar uma diferença de potencial aqui, por exemplo, mais e menos, você vai ter a corrente, aqui seria o menor potencial e aqui seria o maior potencial. Você vai ter uma corrente elétrica para cima, onde a corrente elétrica convencional é os prótons em movimento e não os elétrons. Se a corrente elétrica está para cima, você tem os elétrons indo para baixo e os prótons indo para cima. Então, isso aqui seria a corrente convencional. Se você tem uma corrente porque tem uma diferença de potencial aqui, você tem cargas e movimentos. Então, se você tem cargas e movimentos, digamos que esse fio tem um comprimento L. Então, a gente quer saber a força magnética nesse fio. Bom, se o campo está entrando, ele tem o movimento das cargas com o polegar, ele vai sofrer uma força magnética para a direita, tendo como as cargas positivas que estão se movimentando para o menor potencial. Então, a gente tem aqui uma força magnética. A gente sabe que a força magnética ela é igual a carga multiplicado pelo campo multiplicado pela velocidade, ok? Então aqui tem um comprimento L, Isso aqui tem um comprimento L. Bom, você concorda que dentro desse fio não tem só apenas uma carga, tem centenas ou milhares de cargas em movimento. Portanto, a força magnética no fio vai ser igual ao número N de cargas, N vezes Q, multiplicado pelo campo, multiplicado pela velocidade, ok? Bom, o que a gente pode tirar dali?
que aqui tem, dentro desse fio tem centenas ou milhares de cargas, portanto N vezes Q. Multiplicado pela o campo, multiplicado pela velocidade. A velocidade de quem? A velocidade da carga. A carga está saindo daqui, indo para cá em um determinado tempo. Porque a gente não pode falar, a gente tem que falar em tempo, né? Se é velocidade, é o deslocamento dividido pelo tempo dessa carga sair daqui, do maior potencial, e ir para o menor potencial. Portanto, tem um tempo. Então, a velocidade que essa carga está percorrendo esse fio vai ser o seguinte, ó. Vai ser que a força magnética é igual ao número de cargas que tem dentro desse fio em movimento, multiplicado pela carga elementar, multiplicado pelo campo, multiplicado pelo deslocamento dessa carga dividido pelo tempo. Então vai ser o deslocamento, que é o L, dividido isso aqui tudo pelo tempo, para a gente ter a velocidade. Não se esqueça que velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Então você tem que a força magnética no fio que tem uma corrente elétrica, ela vai ser igual. O que é N vezes Q? N vezes Q é a quantidade de carga. A quantidade de carga é N, o número de carga, multiplicado pela carga elementar. Portanto, isso aqui vai ser a quantidade de carga multiplicado pelo campo, multiplicado pelo comprimento, dividido pelo ΔT. O que é quantidade de carga dividido pelo tempo? Justamente corrente elétrica. Corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo em uma secção. Então a gente tem que a força magnética em um fio dentro de um campo magnético vai ser justamente B I L. Então vai ser o BIL, a força magnética de um fio dentro de um campo magnético é o BIL, é o campo elétrico multiplicado pela corrente, multiplicado pelo tamanho do fio. Então chegamos em mais uma relação de força magnética. Ou melhor, a gente agora tem duas. A gente tem que a força magnética é a carga multiplicado pelo campo multiplicado pela velocidade. E a gente tem que a força magnética é a carga multiplicado pela corrente multiplicado pelo comprimento do fio. E esse fio inserido dentro de um campo magnético uniforme. Ok? Bom, eu espero que você não decore essas formas, que seria impossível. Eu espero que você consiga deduzir. Você vai gastar 5, 6, 7 minutos para deduzir todas essas formas e você não vai precisar decorar. E quando você está deduzindo as formas, fica muito mais fácil para o seu aprendizado. Bom, agora vamos falar de uma espira dentro de um campo magnético uniforme. O que acontece quando você tem uma espira dentro de um campo magnético uniforme? Vamos ver. Então isso aqui foi um fio dentro de um campo magnético. Força magnética em um fio dentro de um campo magnético. Agora eu vou falar força magnética em... vou só apagar esse fio aqui e vou colocar espira em uma espira. Então, a força magnética é uma espira dentro de um campo magnético uniforme. Ali você já sabe que é uniforme. Então, eu vou fazer aqui um ímã. Digamos que você tem um ímã, e esse ímã aqui tem o norte, e aqui vai ser o sul. Nesse lado aqui, ó. E aqui você tem o sul. Então, você sabe que as linhas de indução saem do norte e vai para o sul. Então, as linhas de indução estão vindo nesse sentido aqui, ó. Ok? Então, as linhas de indução estão vindo nesse sentido. Está saindo do norte e indo para o sul. Então, tem várias linhas de indução aqui, ó, saindo do norte e indo para o sul. Saindo do norte e indo para o sul. Ok? Bom, o que vai acontecer se a gente colocar uma espira aqui dentro? Se a gente colocar uma espira, eu vou colocar uma espira quadrada. Então, eu vou colocar uma espira aqui dentro. E essa espira, a gente vai ligar nela, vai ligar uma diferença de potencial. Portanto, vai entrar uma corrente elétrica. Digamos que essa corrente elétrica está saindo daqui. Portanto, ela está aqui. Deixa eu fazer um ímã que pegue toda essa espira. Então, vou fazer um ímã maior aqui, ó, que pegue toda essa espira, ok? Então vão ter linhas de indução em toda a espira. Então a gente liga uma diferença de potencial aqui.
aqui vai ser o menor potencial, aqui vai ser o maior potencial, e aqui vai ter a corrente. A corrente vai fazer isso, aí vai vir para cá, então vai ter uma corrente elétrica aqui, depois uma corrente elétrica vindo para cá, depois uma corrente elétrica vindo nesta direção, e depois uma corrente vindo para cá, e depois saindo para cá, ok? Indo de menor potencial para maior potencial. Não se esqueça que isso aqui é corrente convencional, portanto são prótons em movimento, não são os elétrons. Os elétrons estão fazendo o sentido oposto. Bom, então, ó, observe, a corrente, o campo magnético está para cá, está nessa direção. E você tem cargas em movimento para cima. Ou melhor, deixa eu começar por baixo. Você tem aqui, ó, campos, você tem forças de indução magnética, portanto você tem um campo magnético perpendicular, ou melhor, paralelo com as cargas em movimento. Então aqui, ó, você não vai ter, você vai ter justamente, aqui você vai estar o campo para lá. Como é que eu podia fazer isso aqui? A gente vai ter campo para cá, ia ser assim, né? Então a gente tem campo para cá, as cargas em movimentos seria na mesma direção, portanto não ia ter força magnética aqui, ó. Nesse não ia ter força magnética. Por quê? Porque está na mesma direção, está paralelo com o campo. Então você não tem força magnética. Aqui não, aqui você está perpendicular. Portanto, você vai ter o campo nessa direção, a velocidade nessa direção. Você sabe que é cargas positivas em movimento. Então, vai ter uma força magnética neste fio entrando, ó, ok? Aqui não vai ter força magnética, por quê? Porque está paralelo com o campo está para cá e a carga também está para cá, então está paralelo com o campo, você sabe que não tem força magnética. E quando desce, você tem que o campo está para cá, e seria para cá, né? E você tem a força magnética descendo, você tem que o empurrão vai ser para frente, né? Porque são cargas positivas. Portanto, você vai ter uma força magnética justamente saindo para cá. Isso aqui se configura justamente um binário. O que é um binário? Na estática, quando você tem um retângulo e esse retângulo tem um ponto aqui, um centro, se vir uma força para cá, um torque, né? Seria um torque, porque aqui está uma distância. Se tem uma força para cá e outra força para cá, você tem exatamente o corpo vai ficar em equilíbrio, vai ficar parado, porque uma força está para cá, outra força está para cá na mesma distância. Mas se você aplicar uma força para cá, esse corpo vai girar no movimento horário. Isso aqui se configura um binário. Então aqui a mesma coisa, ó. Isso aqui tem um eixo. Qual seria o eixo? O eixo seria isso aqui, ó. Então isso aqui está girando em um eixo, ó. Está sofrendo uma força para cá, uma força magnética para dentro e uma força magnética para fora. Então esse negócio está girando. Então isso aqui tem um torque. Qual seria o torque? Seria justamente a força magnética multiplicado por essa distância aqui, ó. Mas isso aqui seria 2 vezes isso, né? Por quê? Porque esse torque está vindo nesta direção e esse outro torque está vindo para essa direção, saindo, e esse entrando. Portanto, o momento seria um torque 2 vezes a força magnética multiplicado pela distância que está a força magnética com o eixo de rotação. Portanto, a força resultante seria exatamente igual ao que a gente calculou anteriormente. A carga não. O campo, Bill, né? 2 vezes Bill. O campo multiplicado pela corrente, multiplicado pelo tamanho deste fio. Porque isso aqui seria um fio, ok? Então a força resultante seria 2 vezes Bill. E o momento que é o torque, vai ser 2 vezes a força magnética, portanto o torque vai ser 2 vezes o Bill multiplicado pela distância, essa distância aqui do eixo de rotação.
Então, isso seria uma espira dentro de um campo magnético uniforme. Ela ia ter um movimento de rotação e não iria parar, ok? Bom, agora a gente vai para uma força magnética do fio. O fio gerando uma força magnética, o que vai acontecer com outro fio próximo a ele? Então, quando você tem cargas em movimento, por exemplo, quando você gera uma diferença de potencial no fio, você gera um campo magnético. Então, vou apagar isso aqui tudo. Então, esse aqui seria o segundo modelo. Então, eu falei da força magnética dentro de um campo uniforme. Agora, a gente vai falar de um campo variado, que é a mesma coisa que quando você tem uma carga geradora de campo elétrico. Quando você se afasta da carga, você se afasta do campo, você vai diminuindo o campo, portanto você vai diminuindo a força elétrica. Aqui será a mesma coisa. Então a gente vai falar de uma força magnética do fio entre dois fios. Portanto, força magnética do fio agora, do fio sobre outro fio. O que vai acontecer? Vamos lá. Bom, você tem um fio aqui, ó. Você tem este fio. Este fio, ele tem uma diferença de potencial, portanto ele tem uma corrente elétrica. Se ele tem uma corrente elétrica, ele tem cargas em movimentos. Então aqui está o menor potencial e aqui está o maior potencial, ok? Se esse fio tem uma diferença de potencial, ele tem cargas em movimentos e a gente sabe que quem vai para o menor potencial são os prótons, ok? Isso vai ser a corrente convencional. Então, automaticamente, ele vai gerar um campo magnético. Qual será o campo magnético? Vai gerar um campo magnético entrando aqui e saindo pelo outro lado. Portanto, aqui é um campo magnético. E aqui está saindo o campo magnético. 2, 3. Então, aqui entra e aqui sai o campo magnético. As linhas de indução estão simbolizadas. Bom, a gente aprendeu que o campo magnético de um fio, ele é igual a uma constante, a constante de permeabilidade da força do campo magnético no vácuo, que é igual a 4π vezes 10 a menos 7, multiplicado pela corrente, dividido pelo comprimento dos campos pelo comprimento justamente das linhas de indução. Portanto, aqui vai ter uma linha de indução, ó, aqui vai ter uma linha de indução, está entrando e saindo aqui, está entrando e saindo, aqui vai ter outra, e aqui vai ter outra, isso aqui na mesma distância. Então aqui vai ter uma linha de indução entrando e saindo, ok? Bom, aqui ó, vai ter uma outra linha de indução, ó, um pouco maior, aqui também. E aqui vai ter uma outra linha de indução e aqui vai ter uma outra linha de indução, ok? Então o campo magnético de um fio é a constante multiplicada pela corrente dividido 2π raio. Então quando você aumenta este raio aqui, ó, quando você aumenta esse raio, você diminui o campo. Ok. Aí o que a gente vai fazer? A gente está falando de uma força magnética do fio sobre outro fio. Então vai ter um outro fio aqui, ó. A gente vai ter um outro fio aqui. O que vai acontecer? Você concorda que quando ele estiver mais próximo desse fio, maior vai ser a intensidade do campo. Portanto, maior vai ser a força que esse fio vai receber. Então, ó, você tem que o campo está entrando. E esse fio também percorre, ele também tem uma corrente elétrica. Então você tem uma corrente elétrica aqui, ó. Então ele está sofrendo a ação de um campo magnético deste fio, em que está entrando aqui, as cargas dele estão em um movimento para cima, portanto ele vai sofrer uma força magnética se aproximando, ó. Se aproximando deste fio,
Então aqui seria o fio 1 e aqui seria o fio 2. Então a força magnética vai ser a força magnética em 1 e 2. Bom, mas você poderia perguntar, se tem cargas em movimento, então esse aqui também está gerando campo magnético. Sim, está. E qual vai ser o campo magnético desse? O campo magnético desse eu vou fazer de azul. Seria entrando, ó, se tá as cargas para cá, seria entrando para cá, ó. Seria entrando nessa direção, ok? E estaria saindo aqui, ó. Então este fio estaria com o campo magnético, sofrendo a ação de um campo magnético saindo, tem as cargas se movimentando para cima, portanto ele está sofrendo uma força de encontro com o fio 2. Isso aqui seria uma força magnética do 2 em 1, do fio 2 sendo aplicada no fio 1. Isso aqui se constitui um par ação-reação, terceira lei de Newton. Se lembra que todo par ação e reação são em corpos diferentes. Portanto, quando o fio 1 exerce uma força no fio 2, o fio 2 exerce uma força no fio 1, constituindo um par ação-reação. Mas vamos falar da força magnética do fio 1 em 2. Portanto, falando do campo magnético que está sendo da força magnética que o fio 1 está exercendo no fio 2. Quem seria? Bom, a gente tem aqui a força magnética de 1 em 2 seria justamente o campo multiplicado pela corrente de 2, ok? Pela corrente de 2, que é quem está sofrendo a ação do campo magnético de 1, multiplicado pelo comprimento de 2, ó. Isso aqui seria o Bill. Então, o que é o campo magnético do fio 1? O campo magnético do fio 1 é esse aqui, ó. O campo magnético do fio 1 é justamente isso aqui. Então você tem que a força magnética de 1 aplicada em 2 vai ser igual. Pega essa fórmula e coloca lá. Vai ser igual a uma constante multiplicado pela corrente de 1 dividido por 2π raio multiplicado pela corrente de 2 multiplicado pelo comprimento de 2. Então a força magnética que o fio 1 está aplicando no fio 2 é justamente a constante multiplicado pela corrente de 1, multiplicado pela corrente de 2, multiplicado pelo o comprimento do fio, dividido por 2πr, ok? Porque isso daqui, ó, é justamente o campo magnético do fio 1. Então é um campo variado. Quanto você se afasta desse campo, você tem uma força magnética agindo nesse corpo, agindo nesse fio menor. E quando você se aproxima esse fio do campo magnético, ou melhor, quando você aproxima esse fio do fio 1, você está aumentando o campo, portanto você está aumentando as linhas de indução, portanto você está aumentando a força magnética que 1 está aplicando no fio 2. Então vai ter a mesma relação, porque isso é constante, 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 constante. Então você só vai variar a força magnética, porque 2π é constante, é um número, então você varia a força magnética justamente com o raio, e é inversamente proporcional. Se você aumentar o raio, aumentar a distância, você diminui a força. E se você diminuir o raio, portanto, se aproximar do fio 1, você aumenta a força magnética. Ok? Bom, isso tudo eu espero de verdade que você consiga deduzir, porque se você for tentar decorar todas as fórmulas, é meio que acaba sendo impossível. É muita fórmula que você vai ter que decorar e é melhor você fazendo por dedução. Bom, vamos só fazer um exercício para terminar essa aula, que seria o seguinte. Vou apagar tudo. Foi um exercício que caiu na AMAN. E o exercício é o seguinte, ó. O exercício fala o seguinte, que você tem um fio aqui, ó. Um fio e este fio ele tem uma corrente elétrica de 30 amperes. Portanto, ele tem uma corrente de 30 amperes. E essa corrente está para cima, então a corrente é de 30 amperes.
Portanto, de cara, você já tem que saber, se tem corrente elétrica, ele tem um campo magnético, e um campo magnético variado, igual um campo elétrico, de uma carga geradora. Então ele vai ter um campo magnético ao seu redor, entrando na lousa e aqui saindo, ok? Ok. E ele fala o seguinte, que tem uma espira, um fio, ou melhor, ele tem um fio, e esse fio tem um comprimento de 30 centímetros. Então o comprimento desse fio é de 30 centímetros, que você tem que saber que é 0,3 metros, né? 0,3 metros. Porque no SI é metro e quilo, né? Bom, e ele fala que esse fio, ele tem uma corrente nele. Esse fio tem uma corrente. E a corrente dele é de 20 amperes. Portanto, a corrente está vindo nesse sentido, vindo para cá, depois vindo para cá, de 20 amperes, e depois vindo para cá, ó, de 20 amperes. Meu Deus, de 20 amperes. Ok? Horrível isso aqui. Bom, então, ó, tem um campo, e esse campo ele está entrando, ó, porque se as cargas estão se movimentando para cá, você tem aquela regra que os dedos vão girar o campo. Se a carga está vindo para cá, o campo está entrando. Portanto, você tem campo entrando aqui, ó. Você tem várias linhas de indução entrando justamente dentro desse fio. Bom, e ele pergunta o seguinte: o que vai acontecer com esse fio? Ele vai ficar parado, vai se movimentar, e ele pergunta qual vai ser a força resultante nesse fio. Esta é a pergunta. Bom, se você tem, primeiro eu vou analisar este lado, este lado, este lado e esse lado. Vamos lá. Se você tem cargas e movimentos para cá e você tem um campo entrando, ok? Você tem cargas e movimentos, se lembra do polegar. Você tem cargas e movimentos para cá, você tem um campo entrando, portanto você vai ter uma força magnética para baixo. Então, em todos esses pontos vão ter campos diferentes. Nesse campo aqui tem um campo diferente, campo diferente, campo diferente. Então a resultante vai ser uma força magnética para baixo. Aqui, ó, você tem cargas se movimentando para cima, um campo entrando, portanto você vai ter um tapa se aproximando do fio. Então você vai ter uma força magnética para cá. Bom, o que ele fala? Ele fala que daqui para cá, ó, é 1 centímetro. E daqui até o outro lado, até esse lado aqui, são 8 centímetros. Então você sabe automaticamente que quanto maior a distância que está desse fio que está gerando um campo magnético, menor será a força. Portanto, aqui vai ter uma força resultante, aqui vai ter uma força também vindo para cá, a 1 centímetro. E aqui, ó, vai ter as mesmas condições daqui, ó. Aqui não tem as forças magnéticas em todos esses pontos. Aqui também, sendo que, ó, a corrente está vindo para lá, o campo está entrando e a força está subindo, ó. Então, em cima você tem igual, né? Em todos os pontos são iguais. Portanto, você pode cortar. Aqui que vem o interessante dessa questão. Por quê? Porque se a corrente está descendo e o campo está entrando, a força magnética vai ser para o lado direito, ó. Aí você poderia falar, então a força magnética 2 vai ser exatamente igual à força magnética 1. Porque você cortou em cima, mas você pode cortar dos lados. Não. Por quê? Porque esta distância aqui, ó, é diferente desta toda. Esta distância, esta distância é 9 vezes esta distância. Então vamos calcular essa distância e depois a gente calcula essa distância que é 9 vezes menor. Vai ser menor essa força. Essa aqui é 9 vezes maior do que essa.
Então, se você calcular essa, você multiplica por 9 e você vai saber essa força 1. Por quê? Porque esta força está mais próxima do campo. Está mais próxima de quem está gerando o campo magnético. Portanto, é a mesma coisa que tem que ter mais próxima de um campo elétrico. Vai sofrer uma força magnética, vai sofrer uma força elétrica maior. Então, por causa da distância, você vai ter que a força 1 vai ser maior que a força 2. E a força 1 vai ser 9 vezes a força 2. Portanto, a força magnética 1 vai ser igual a 9 vezes a força magnética 2. Então vamos calcular quem? Vamos calcular a força magnética 2, que aí a gente já sabe quanto que vai ser a força magnética 1. Então a força magnética 2 vai ser o campo multiplicado pela corrente dele, multiplicado pelo comprimento do fio. Você sabe que o campo, força magnética 2, você sabe que o campo é uma constante multiplicado pela corrente que tem quem está girando, corrente 1. Então aqui seria a corrente 2, multiplicado pela corrente 2, multiplicado pelo comprimento do fio 2, dividido por 2π o raio. Quem é o raio? É a distância, que seria 9 centímetros. Portanto, a força magnética 2 vai ser igual. A constante é 4π vezes 10 a menos 7. Então você vai colocar 4π vezes 10 a menos 7, multiplicado pela corrente 1, 30, multiplicado pela corrente 2, 20, multiplicado pelo comprimento do fio 0,3, dividido por 2π, multiplicado, aqui é centímetros, então vai ficar 0,09 centímetros. Então você tem que a força magnética 2 vai ser exatamente igual. Aqui você corta aqui, vai ficar 2. Ok? 30 com 0,3 vai ficar 9. Dividido por 0,9 é 100. Ok? Então você ficou com 2 vezes 10 a menos 7, multiplicado por 100, multiplicado por 20. Ok? Então você vai ter que a força magnética 2 vai ser igual. Aqui, você tem 2 vezes 20, 40, vezes 100, você vai ter 40 mais 2, 0, 4.000, multiplicado por 10 a menos 7, Newton. Portanto, a força magnética 2, que está sendo aplicada em 2, vai ser, você tira esses 3 zeros e tira daqui, vai ser 4 vezes 10 a menos 4, né? 4 Newton. Ok? Então a força magnética 2 é 4 vezes 10 a menos 4 Newton. Então a força magnética 1, logo a força magnética 1 vai ser 9 vezes a força magnética 2, 4 vezes 10 a menos 4 Newton. Isso vai ser igual a 36 vezes 10 a menos 4 Newton. Então isso aqui é a força magnética 1. Força magnética 1. Então, isso aqui vai ser, o que vai acontecer com este fio? Ele vai ter uma diferença, uma força para cá e uma força para lá. A força magnética 1 é 9 vezes maior e a força magnética 2 é 9 vezes menor. Então, você tem que, a força magnética 1 é resultante, esse corpo vai se movimentar para a esquerda. E vai se movimentar como? Vai ser que a força magnética 1 menos a força magnética 2, porque é vetorial, você tem uma força para cá e você tem uma outra força para cá, menor, né? Força 1 e força 2. Portanto, vai ser uma diferença de vetorial, vai ser menos. Então, você tem que a força resultante vai ser 36 vezes 10 a menos 4, menos 4 vezes 10 a menos 4. Em Newton, né? Então, a força resultante vai ser igual a 32 vezes 10 a menos 4 Newton. Esse corpo vai se movimentar para cá com uma força de 32 vezes 10 a menos 4 Newton, ok? Então, isso foi uma questão envolvendo o que a gente estudou. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desta aula. Espero por vocês na próxima aula de magnetismo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.